Boa tarde, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, hoje eu estava lendo o livro de Juízes, capítulo 7 e o capítulo 8, que é a história de Gideão. E nessa meditação o Senhor falou muito ao meu coração sobre a forma como o povo de Deus deve trabalhar e como o povo de Deus deve lutar para fazer a vontade do Senhor. A história de Gideão é uma história muito bela, uma história de vitória, em que o povo de Israel venceu um dos seus maiores inimigos, um inimigo opressor, que colocava a nação de Israel, o povo de Israel, que estava conquistando a terra naquele período e estava sendo oprimida pelo povo midianita. E aí, no capítulo 7, nós temos Deus levantando um exército para lutar. Mas Deus, naquele momento, Ele não desejou que o povo que lutasse fosse todo o povo de Israel, ou seja, todo o exército de Israel. Gideão, que foi então escolhido por Deus para ser o líder do povo naquele tempo, ele convocou o povo à guerra e se ajuntaram a ele 32 mil homens que estavam prontos para a batalha, prontos para guerrear. Mas Deus olhou e disse que não usaria todo aquele povo, Ele usaria somente parte daquele povo para lutar. E então Deus foi fazendo algumas seleções em que vários homens foram se retirando. De primeiro 22 mil, depois foi diminuindo o número, que sobraram somente 300 homens. Os 300 homens valentes. E não é aí nenhuma história de mitologia como os espartas gregos, os 300. Esses são os 300 de Gideão. Ou seja, eles lutaram contra o povo midianita. E tem uma frase que me chamou muito a atenção no capítulo 7, quando está escrito assim no verso 20: assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. Interessante que as armas que eles usaram para lutar não foram flechas, arcos, não foram escudos, cavalos ou carros. Eles usaram trombetas e cântaros, porque quem ganhou aquela guerra de fato foi o próprio Deus, no poder soberano de Deus. Mas ao gritar, eles gritaram por Gideão e pelo Senhor. O nome do Senhor vem por último aqui para dar a primazia. Interessante que vem por último para mostrar quem é aquele que de fato estamos lutando como sendo o último objetivo da nossa vida: Deus. Ele tem que ser aquilo que está por cima, que cobre tudo. Os líderes, e aqui no caso Gideão, foi um homem escolhido por Deus e foi usado por Deus para lutar com um exército menor, e Deus abençoou esse exército. Mas interessante que logo na sequência, no capítulo 8, uma das tribos de Israel, a tribo de Efraim, os Efraimitas, melhor dizendo, eles questionaram Gideão e disseram: por que eles não foram convocados para a luta? E aí a palavra de Gideão, que está aqui no capítulo 8, a partir do verso, no verso primeiro mesmo, no capítulo 8, diz assim: então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que fizeste, que não nos chamastes quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse, é o verso 2: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que as vidimas de Abiezer? Gideão não colocou um grupo contra outro grupo, muito pelo contrário, eles mostraram que estavam lutando pelo Senhor, mas que toda a nação de Israel era povo de Deus,
escolhida de Deus e preparada para o serviço de Deus. Um líder abençoado, um líder temente a Deus, um líder que une, um líder que faz com que a nação inteira esteja junta e não dividida. Hoje precisamos de líderes assim, líderes que unem o povo num só objetivo, a glória de Deus. Aqueles 300 tiveram que aprender também que eles, por ter sido usados por Deus, precisavam dar glória somente a Deus e não a homens, e que eles deveriam saber que o maior grupo, o grupo que foi dispensado por Deus naquele momento, era também povo de Deus. E aí eu me lembro o que está escrito no livro de Salmos, Salmo 133: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Meus irmãos, essa palavra tocou muito meu coração. Eu gostaria que você também fosse tocado pelo Senhor nesse sentido. A igreja do Senhor Jesus é um exército que não pode estar dividido. A nação de Deus em toda a terra precisa trabalhar pelo reino. Vamos fazer isso sempre. Vamos mostrar que nós servimos a Deus com amor, com graça. Seguir a paz com todos e a santificação. Está escrito no livro de Hebreus também. Façamos isso hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra. Deus te abençoe. Amém. Tchau.